Bíblia completa em um ano, 105º dia. 2 Reis 13. Jeocás, filho de Jeú, começou a reinar em Israel no 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias. Reinou em Samaria por 17 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguiu o exemplo de Jeroboão, filho de Nabate, e persistiu nos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. O Senhor se irou grandemente com Israel e permitiu que Hazael, rei da Síria, e seu filho Ben-Hadad derrotassem os israelitas repetidas vezes. Então Jeocás orou ao Senhor pedindo ajuda, e o Senhor atendeu à sua oração, pois viu como o rei da Síria oprimia Israel cruelmente. O Senhor providenciou um libertador para salvar os israelitas da tirania dos sírios, e Israel voltou a viver em segurança, como em outros tempos. Ainda assim, continuaram a seguir o mau exemplo de Jeroboão. Também permitiram que o poste de Aserá permanecesse em pé em Samaria. Por fim, o exército de Jeocás foi reduzido a 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria. O rei da Síria havia destruído o restante como se fosse pó debaixo de seus pés. Os demais acontecimentos do reinado de Jeocás, tudo o que ele fez e a extensão do seu poder estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Jeocás morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoás foi seu sucessor. Jeoás, filho de Jeocás, começou a reinar em Israel no 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá. Reinou em Samaria por 16 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nabate, havia levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás e tudo o que ele fez, incluindo a extensão de seu poder e a guerra contra Amazias, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Jeoás morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Seu filho Jeroboão II foi seu sucessor. Quando Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, Jeoás, rei de Israel, o visitou e chorou por ele, dizendo: meu pai, você será como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: pegue um arco e algumas flechas. E o rei fez o que ele pediu. Então Eliseu lhe disse: põe a mão sobre o arco, e pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Em seguida ordenou: abra a janela que dá para o leste, e o rei a abriu. Depois Eliseu disse: atire, e o rei atirou uma flecha. Essa é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu. É uma flecha de vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afeque. Depois Eliseu disse: agora pegue as outras flechas e atire-as contra o chão. O rei pegou as flechas e as atirou contra o chão 3 vezes. O homem de Deus se irou com ele. Você deveria ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes, exclamou. Assim, teria ferido os sírios até que fossem completamente destruídos. Agora você será vitorioso apenas 3 vezes. Eliseu morreu e foi sepultado. Grupos de saqueadores moabitas costumavam invadir a terra na virada do ano. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram um desses bandos. Rapidamente jogaram o corpo no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou os ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se pôs em pé. Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel durante todo o reinado de Jeocás. O Senhor, porém, foi bondoso e misericordioso com os israelitas, e eles não foram totalmente destruídos. Teve compaixão deles por causa da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Naquela ocasião, como até hoje, não quis destruí-los completamente nem expulsá-los de sua presença. Hazael, rei da Síria, morreu e seu filho Ben-Hadad foi seu sucessor. Então Jeoás, filho de Joacás, reconquistou as cidades que Ben-Hadad havia tomado de seu pai Jeoacás. Jeoás
derrotou Ben-Hadad em 3 ocasiões e recuperou as cidades israelitas. 2 Reis 14. Amazias, filho de Joás, começou a reinar em Judá no 2º ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Jeoadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não como seu antepassado Davi. Seguiu o exemplo de seu pai Joás. Amazias não destruiu os santuários idólatras e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. Quando Amazias se firmou no poder, executou os oficiais que haviam assassinado seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, em obediência ao mandamento do Senhor, registrado por Moisés no livro da lei. Os pais não serão executados por causa do pecado dos filhos, nem os filhos por causa do pecado dos pais. Aqueles que merecem morrer deverão ser executados por causa de seus próprios crimes. Amazias também matou 10.000 edomitas no Vale do Sal, conquistou a cidade de Selá e mudou seu nome para Jocteel, como se chama até hoje. Certo dia, ele enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, com este desafio: venha enfrentar-me numa batalha. Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá, com a seguinte história: nos montes do Líbano, o espinheiro enviou esta mensagem ao cedro: dê sua filha em casamento a meu filho. No entanto, um animal selvagem do Líbano veio, pisoteou o espinheiro e o esmagou. De fato, você derrotou Edom e está orgulhoso disso, mas contente-se com sua vitória e fique em casa. Por que trazer desgraça sobre você e o povo de Judá? Amazias, porém, se recusou a ouvir. Então Jeoás, rei de Israel, mobilizou seu exército contra Amazias, rei de Judá. Os dois exércitos se enfrentaram em Bet-Semes, em Judá. O exército de Judá foi derrotado pelo exército de Israel e os soldados fugiram para casa. Jeoás, rei de Israel, capturou Amazias, filho de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, em Bet-Semes. Em seguida, marchou para Jerusalém, onde destruiu 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Levou embora todo o ouro, toda a prata e todos os utensílios do templo do Senhor. Também levou os tesouros do palácio real e fez reféns. Depois voltou para Samaria. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás e tudo que ele fez, incluindo a extensão de seu poder e a sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Jeoás morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Seu filho Jeroboão II foi seu sucessor. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Houve uma conspiração contra Amazias em Jerusalém e ele fugiu para Laquis. Seus inimigos, porém, mandaram assassinos atrás dele e o mataram ali. Seu corpo foi trazido de volta para Jerusalém num cavalo, e ele foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Todo o povo de Judá proclamou rei seu filho Uzias, de 16 anos, como sucessor de seu pai, Amazias. Depois que seu pai morreu e se reuniu a seus antepassados, Uzias reconstruiu a cidade de Elate e a recuperou para Judá. Jeroboão II, filho de Jeoás, começou a reinar em Israel no 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Reinou em Samaria por 41 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nabate, havia levado Israel a cometer. Jeroboão II recuperou o território de Israel entre Lebo-Ramate e o Mar Morto, conforme o Senhor, Deus de Israel, havia anunciado por meio de Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Efer. O Senhor viu como era grande o sofrimento em Israel, tanto para escravos como para livres, e não havia ninguém em Israel que pudesse socorrê-los.
E porque o Senhor não tinha dito que apagaria completamente o nome de Israel, usou Jeroboão II, filho de Jeoás, para socorrê-los. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão II, tudo o que ele fez, a extensão de seu poder, as guerras que travou e como ele recuperou as cidades de Damasco e de Ramate, que haviam pertencido a Judá, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Jeroboão II morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Seu filho Zacarias foi seu sucessor. 2 Reis 15. Uzias, filho de Amazias, começou a reinar em Judá no 27º ano do reinado de Jeroboão II, rei de Israel. Tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 52 anos. Sua mãe se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Amazias. Contudo, não destruiu os santuários idólatras e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incensos nesses lugares. O Senhor feriu o rei de lepra, enfermidade que durou até o dia de sua morte. Vivia isolado numa casa separada. Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Uzias morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Jotão foi seu sucessor. Zacarias, filho de Jeroboão II, começou a reinar em Israel no 38º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 6 meses. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seus antepassados. Não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Então, Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias, matou-o diante do povo e se tornou seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Zacarias estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Assim, se cumpriu a mensagem do Senhor a Jeú: seus descendentes serão reis de Israel até a 4ª geração. Salum, filho de Jabes, começou a reinar em Israel no 39º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por apenas 1 mês. Então, Menahem, filho de Gade, veio de Tirza a Samaria, matou Salum, filho de Jabes, e se tornou seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Salum, incluindo a conspiração que liderou, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Nessa ocasião, Menahem destruiu a cidade de Tapua e seus arredores até Tirza, pois seus habitantes se recusaram a entregar a cidade. Matou toda a população e rasgou o ventre das mulheres grávidas. Manaém, filho de Gadi, começou a reinar em Israel no 39º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 10 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Durante todo o seu reinado, não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nabate, havia levado Israel a cometer. Então, Tiglat-Pileser, rei da Síria, invadiu a terra de Israel. Contudo, Manaém lhe pagou 35 toneladas de prata a fim de obter seu apoio e firmar-se no poder. Menahem extorquiu esse valor dos ricos de Israel e exigiu que cada um contribuísse com 600 gramas de prata para o tributo pago ao rei da Assíria. Assim, o rei da Assíria parou de atacar Israel e foi embora. Os demais acontecimentos do reinado de Menahem e tudo o que fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Menahem morreu e se reuniu aos seus antepassados, seu filho Pecaías se tornou seu sucessor. Pecaías, filho de Menahem, começou a reinar em Israel no 50º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nabate, havia levado Israel a cometer. Então, Peca, filho de Remalias e comandante do exército de Pecaías, conspirou contra ele. Acompanhado de 50 homens de Gileade, assassinou o rei e também Argobe e Arié na fortaleza do palácio em Samaria.
e Peca se tornou seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Pecaías e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Peca, filho de Remalias, começou a reinar em Israel no 52º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 20 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se afastou dos pecados de que Jeroboão, filho de Nabate, havia levado Israel a cometer. Durante o reinado de Peca, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, atacou Israel novamente e conquistou as cidades de Ijon, Abel-Bet-Maaca, Janoá, Quedes e Hazor. Também conquistou as regiões de Gileade e da Galileia, e todo o território de Naftali, e levou os habitantes cativos para a Síria. Então, Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o assassinou. Começou a reinar em Israel no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Os demais acontecimentos do reinado de Peca e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Jotão, filho de Uzias, começou a reinar em Judá no 2º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos. Sua mãe se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Jotão fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Uzias. Contudo, não destruiu os santuários idólatras, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incensos nesses lugares. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Naqueles dias, o Senhor começou a instigar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, a atacarem Judá. Quando Jotão morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Acás foi seu sucessor. 2 Reis 16. Acás, filho de Jotão, começou a reinar em Judá no 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias. Tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos. Ao contrário de seu antepassado Davi, não fez o que era certo aos olhos do Senhor seu Deus. Em vez disso, seguiu o exemplo dos reis de Israel e até sacrificou seu filho no fogo. Desse modo, seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado da terra diante dos israelitas. Ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos santuários idólatras, nos montes e debaixo de toda árvore verdejante. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram para atacar Jerusalém. Cercaram Acás, mas não conseguiram derrotá-lo. Nessa época, o rei de Edom recuperou a cidade de Elate para os edomitas, expulsou o povo de Judá e colocou edomitas para morarem ali, onde estão até hoje. O rei Acás enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Assíria: sou seu servo e seu súdito. Venha salvar-me dos exércitos da Síria e de Israel, que estão me atacando. Então Acás pegou a prata e o ouro do templo do Senhor e dos tesouros do palácio e os enviou como pagamento para o rei da Assíria. O rei da Assíria atendeu ao pedido e atacou Damasco, capital da Síria, e deportou seus habitantes para Quir. Também matou Rezim, rei da Síria. Então, o rei Acás foi a Damasco para encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. Enquanto estava lá, viu o altar da cidade e enviou ao sacerdote Urias um modelo e um desenho detalhado do altar. O sacerdote Urias seguiu as instruções do rei e construiu um altar exatamente igual, que ficou pronto antes de o rei voltar de Damasco. Quando o rei voltou, viu o altar e ofereceu sacrifício sobre ele. Apresentou um holocausto, uma oferta de cereal e uma oferta derramada, e aspergiu o altar com o sangue de uma oferta de paz. O rei Acás removeu o antigo altar de bronze de seu lugar, na frente do templo do Senhor, entre o novo altar e a entrada, e colocou do lado norte do novo altar. Disse ao sacerdote Urias: use o novo altar para o holocausto de amanhã.
para a oferta de cereal da tarde, para o holocausto e a oferta de cereal do rei, e, para o holocausto, a oferta de cereal e a oferta derramada de todo o povo. Com o sangue de todos os holocaustos e sacrifícios, faça aspersão sobre o novo altar. O altar de bronze será apenas para meu uso pessoal. Urias fez como o rei Acás ordenou. Depois, o rei Acás tirou os papéis e as bacias das 10 bases móveis usadas para levar água. Também removeu o grande tanque de bronze chamado Mar de Cima dos Touros e o colocou sobre o pavimento de pedra. Por causa do rei da Síria, removeu a cobertura construída dentro do templo para ser usada aos sábados, bem como a entrada externa do rei para o templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Acás e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Acás morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Ezequias foi seu sucessor. Bíblia completa em um ano, final do 105º dia.